pessoal, a gente está de volta aqui com o nosso Pet Art com Lamax. Lembrando sempre de vocês curtirem o nosso Facebook, que é o Pet Art com Lamax, e também se inscreverem no nosso canal do YouTube para receber todas as novidades. Os vídeos a gente solta toda quinta-feira às 11 horas, então a gente já tem esse encontrinho marcado aí. Agradecer as meninas que mandam um recado pra gente, que agradecem, que mandam as sugestões, e a gente espera isso mesmo, que vocês participem com a gente pra gente tirar todas as nossas dúvidas aí. E hoje é dia de patchwork mesmo, então a gente vai dar continuidade àquele programinha que a gente comentou, que são os 9 blocos, que a gente vai montar o curso básico de patchwork, né? Então nós temos o primeiro, que foi o Nine Patch, que tem aqui, ó, o link, é só vocês clicarem aqui para acompanhar a aula. Na nossa primeira aula do canal, a gente falou muito sobre os materiais e como cortar. Então lá também tem esse outro link que vocês podem acompanhar e tirar as dúvidas lá. A gente não faz o corte em todas as aulas para não acabar ficando muito repetitivo. Hoje eu vou mostrar esse bloco para vocês, que ele chama Showfly Block, que quer dizer show mosca. A maioria dos blocos são americanos, então tem esses nomes mais diferentes, e é até legal pra gente depois jogar no Google, dar uma procurada. É gostoso a gente ir fazendo e saber a história do que a gente está fazendo. Então eu falo que o patchwork tem muita história e é gostoso a gente ir acompanhando isso. O bloco de hoje, o primeiro foi o Nine Patch, que é um bloco básico que a gente aprendeu como emendar, jogando as costuras para um lado e para o outro, para sair o encaixe perfeito. Esse bloco é um bloco um pouco mais elaborado e a gente vai usar nele o que a gente chama de quadrado de triângulo perfeito, que é uma técnica que você costura com mais agilidade e fica mais fácil para costurar. Eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem o mesmo esquema dos tecidos que a gente usou, aqueles 3 tecidos A, B e C no primeiro, a gente vai usar todos com o mesmo tecido. Então aqui, ó, eu vou precisar de quadrados de 11 por 11, 4 na cor B, que é esse meu tom, e 1 na cor C, que é esse arabesco. E vamos precisar de 2 quadrados na cor B, que é esse, e 2 na cor A de 12 por 12. Então, 11 por 11, 4 na cor B e 1 na cor C. 12 por 12, 2 na cor B e 2 na cor A, tá? E aí primeiro a gente vai pegar os 2 quadrados de 12 por 12. Todos os blocos que a gente vai fazer agora do curso básico, os 9 blocos, eles vão ficar com a mesma medida, 30 por 30, tá? Então todas essas medidas que eu tô passando para vocês é em conta disso. E aí a gente vai explicando para vocês no decorrer da dificuldade de cada um. Esse aqui, ó, eu vou pegar o meu tecido, o mais claro, tenho a nossa caneta. Essa caneta é uma caneta para tecido mesmo, tá? É bom usar sempre o material apropriado para não acontecer de depois ficar aparecendo, ó. Essa caneta, essa ponta ela risca e com essa outra ponta ela apaga, tá? Se precisar, se errar, eu vou traçar aqui no meu avesso um risco na diagonal, de ponta a ponta, ó. Essa régua que eu tô usando é uma régua para patchwork também, só que é uma régua mais estreita, de 5 centímetros. Ela tem 5 por 30 e ela é grossa como as de pet mesmo, né? Pra você poder usar com segurança o cortador, ó. Porque muita gente me pergunta assim, eu posso usar uma régua normal, eu posso usar uma régua de ferro? É muito perigoso, porque essa lâmina é uma lâmina super afiada, como a gente já mostrou, e as réguas, elas precisam ter essa altura para que o nosso cortador passe aqui e não venha para a mão. Então é importante usar sempre o material adequado para não correr risco de acidentes aí. Então, ó, risquei os meus 2 quadrados na diagonal, vou colocar com o outro aqui de 12 por 12, ó, sempre bem certinho, alfinete de um lado e alfinete do outro. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Direito com direito, alfinete de um lado e do outro. E aí, como a gente já falou, a margem de costura nesses blocos sempre meio centímetro.
Então aqui a minha máquina tem a opção da agulha de deslocar para a direita. Pode ser usado também o pé de costura de 1/4, que é 1/4 de polegadas e dá meio centímetro. Esse é um pé com guia, depois eu vou usar ele para vocês verem também. Aqui, ó, eu risquei, eu vou riscar aqui com a outra para ficar mais forte, para vir passar outro risco para dar para vocês verem direito aí. Esse aqui, ó, eu vou usar, vou passar, não vou usar essa costura, não vou costurar em cima desse aqui, ó. Eu vou costurar meio centímetro para lá e meio centímetro para cá. Essa minha marcação do meio é só um guia, não vou costurar por cima. Agora a gente vai usar esse calcador, que é o de 1/4, né, que dá meio centímetro. Esse é um calcador com guia. A gente pode usar ele não só para o quilt, mas também para as costuras. Aí, agora eu viro e faço a mesma coisa do outro lado, ó. Passei uma costura aqui, agora eu vou passar outra do outro lado. Tá? Então eu tenho essas duas costuras e eu vou usar essa minha marcação agora para cortar. Daí eu venho ou com a tesoura, ó, essa nossa tesoura, que é chamada tesoura de alfaiate, né? Ela tem uma precisão muito boa, é excelente para esses tipos de trabalho. Venho em cima daquela marcação e corto. Então agora aqui, ó, eu vou ter os meus quadrados, por isso que a gente chama de quadrado de triângulo perfeito. Vendo? Ele forma um quadrado perfeitinho a partir dos triângulos. E essa técnica aqui, o que a gente também poderia ter feito? Cortado quadrados de 12 por 12, depois cortado esses quadrados ao meio e emendado um por um. Então seriam 4 costuras. Dessa forma a gente economiza as costuras, porque de cada bloco eu já saí com 2 prontos. Então agiliza aí pra gente costurar. Vou deitar minha costura aqui sempre pro lado mais escuro, ó. No caso aqui o vermelho, a gente joga sempre pro mais escuro, principalmente quando tá trabalhando com branco, para ele não fazer sombra aqui no trabalho depois de pronto. Essas pontas aqui eu posso tirar também. Sempre bom ir trabalhando e já refilando para não ficar com o trabalho que a gente fala de trabalho sujo, né? No final e depois ter que tirar tudo. Então eu já tenho aqui, ó, os meus quadrados de triângulo perfeito. A parte escura vai ficar virada pro centro. Esse meu tecido C é o que vai aqui no meio, ó, 11 por 11. E agora aqui o tecido A vem formando a borda, tá vendo? E ele forma esse desenho, ó. Tá? Aqui a gente cortou 12 por 12, por quê? Cada costura nossa tem meio centímetro, então eu tenho uma costura aqui, outra aqui, 1 centímetro a mais. E aí no final, quando ele fica pronto, ó, ele fica com 11 por 11 do tamanho dos outros. Então é essa medida que a gente precisa usar, caso vocês queiram aumentar. Vamos supor que eu quero fazer um almofadão, então eu escolhi que aqui no meio vai ser 20 por 20, então eu vou cortar esses todos 20 por 20 e na hora de cortar esses 4, eu vou ter que aumentar 1 centímetro de costura, então eu vou cortar 21 por 21, sempre usando essa matemática. Então, ó, eu vou unir como da outra vez, por faixas, né? Primeiro essa, depois essa, depois essa. Então eu venho aqui, coloco direito com direito, ponta com ponta, ó. E aqui também. E como a gente já falou, para quem tá começando a costurar e tá agora, né, tendo contato com os materiais de patchwork, esse curso básico que a gente está mostrando aqui para vocês é muito interessante, porque vocês vão pegar intimidade com as réguas e com o modo de emendar. Isso vocês vão usar
para tudo que vocês forem fazer, mesmo numa costura utilitária, ó, fiz a emenda, aí eu venho aqui o outro direito com direito. Mesmo numa costura utilitária vocês vão usar, porque isso daqui é um treino para vocês costurarem reto, para fazer essa costura na diagonal. Então é bem interessante que vocês façam para poder pegar bastante intimidade mesmo com todo esse nosso material e com o patchwork mesmo. Ó, mais uma costura, tá vendo? Usando a guia, ela vai ficar sempre com meio centímetro aqui da costura. Então eu tenho essa aqui já costurando. Eu vou emendar as outras faixas do mesmo jeito, direito com direito, e a gente volta com ele montado para finalizar a montagem. Então nós temos aqui já costuradas as nossas 3 faixas, e aí tem aquele encaixe na hora de passar. Então a primeira faixa está com a costura aberta para fora, a segunda para dentro e a terceira para fora, para dar aquele encaixe e bater certinho as nossas costuras, ó. Então é bem importante prestar atenção nisso. Vou pegar as 2 primeiras, direito com direito, e aí eu fico com essa para a direita e a de baixo para a esquerda, e elas vão encaixar aqui, ó, uma para cá, outra para lá, e eu coloco o alfinete bem no meio dessas 2 costuras. Aqui a mesma coisa, ó, uma para cá, outra para lá, coloco o alfinete bem no meio. Posso pôr uma aqui para segurar a minha ponta e ela não andar. E agora a gente volta para a máquina sem mexer na margem de costura, meio centímetro. Se precisar pôr arruma. Emendar. Posiciono assim e venho direito com direito de novo. Faço a colocação das dobras, uma para um lado, outra para o outro, alfineto. Aqui é a mesma coisa, uma para lá, outra para cá. Vou alfinetar também no meio das costuras e vou para a máquina novamente. As medidas são bem precisas, vocês viram que não precisou refilar nada, por isso que a gente chama sempre atenção falando sobre a margem, porque se vocês costurarem com a agulha no meio, com a margem de costura de 0,75, vai dar diferença. Então prestar bastante atenção para não esquecer, porque a gente acaba usando bastante agulha no meio para as costuras utilitárias, né? Mas no patchwork a gente usa essa margem menor também. E aí nós temos o nosso bloco, que esse é o Showfly. Em cada bloco que a gente for passando, a gente vai explicando para vocês qual é a função, o que você vai aprender com esse bloco, porque assim, é um curso do patchwork básico. Então, nós temos aqui as funções básicas da costura. Então, o primeiro foi a montagem, para encaixar certinho, e esse aqui a gente aprendeu o quadrado de triângulo perfeito, que é uma costura na diagonal. A gente vai continuar com os nossos blocos até completar os 9, e depois nós vamos montar uma manta de sofá ou uma colcha de solteiro. E a gente vai mostrando para vocês todo o passo a passo. Quem puder acompanhar, fazer, pode postar na nossa página também aqui no Facebook, Pet Art com Lamax, o resultado do trabalho de vocês, pra gente saber o que vocês estão achando. E a gente se encontra de novo quinta-feira às 11 horas da manhã. Obrigada e até a próxima.